165 bilhões de reais são mais do que uma pedra no sapato do estado de Minas Gerais. O valor da dívida com a União é uma grande âncora que pode travar o andamento da máquina do estado mineiro. E o governo tem duas saídas: aderir ao regime de recuperação fiscal ou aguardar o chamado PROPAG, Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados. Ele ainda vai ser votado no Congresso. Mas como o Estado entrou nesse barco? Aí a gente tem que voltar 40 ou 50 anos, quando o governo pegava dinheiro em bancos do próprio Estado para custeios ou investimentos. Com a chegada do Plano Real, as coisas se complicaram e a dívida foi assumida pela União ainda na década de 90. Nós estávamos em um momento de inflação, essa inflação aumentou muito a dívida. Quando foi em 94 com o Plano Real, os estados também tiveram de se organizar, tiveram de ter agora o seu teto de gastos, né, pela lei de responsabilidade fiscal, e isso gerou que, em 1997, né, já se fez o primeiro reestruturação, em que o Estado de Minas passou a sua dívida para o governo federal e ficou devendo o governo federal. O fato é que o Estado nunca conseguiu quitar a dívida e lá em 2008, com o governo mineiro em grandes dificuldades, inclusive atrasando os salários dos servidores, na gestão do ex-governador Fernando Pimentel, o Estado conseguiu uma liminar no Supremo Tribunal Federal que suspendeu o pagamento da dívida. A ida para o Supremo foi meio que uma saída, né, desesperada, vamos dizer assim, para encontrar um canal de diálogo. E, curiosamente, o Supremo adotou algumas medidas, né, concessão de algumas medidas de urgência judiciais, que bloqueiam pagamentos e coisas assim, e permitem, dão prazo, né, para que, vamos dizer assim, os órgãos, as instituições políticas consigam fazer algum tipo de ajuste nesse problema. O prazo já foi prorrogado em 4 oportunidades. E em 6 anos, a dívida cresceu mais de 40 bilhões. Essa dívida veio acumulando, passou de 123 bilhões para agora 165 bilhões. Então, foi mais de 40% de aumento da dívida por conta da não realização dos seus pagamentos. Se Minas não negociar a dívida, somente nesse ano vai ter que pagar 8 bilhões de reais. Para o ano que vem, serão mais 22 bilhões de reais pagos à União por conta dessa dívida. O problema disso é que o Estado já tem previsto para 2025 um déficit de mais de 3 bilhões de reais. Esse número ainda pode mudar. De qualquer forma, imagina mais 22 bilhões de reais a serem pagos dentro de um cenário que já é deficitário. O pior cenário possível a partir daí, em relação às consequências disso, é o atraso no pagamento do funcionalismo público estadual e até mesmo na prestação de serviços do Estado. Para 2025 está previsto 129 bilhões, nós teremos um déficit de 3,7, ou seja, para 2025 são 133 bilhões e a gente não arrecada. Se tiver mais 8 bilhões a ser pago e 22 bilhões em 2025, aí o Estado de Minas ele entra em colapso financeiro. E a solução vai demorar a chegar mais alguns dias. O último adiamento para o início do pagamento da dívida aconteceu nesta semana, agora para 28 de agosto. A decisão é do ministro do STF, Cássio Nunes Marques, a pedido do governador Romeu Zema. Ou eu pago a dívida, ou eu não honro com os compromissos de agora, a própria remuneração dos servidores, as compras públicas necessárias. Então, o que o Supremo faz, né? Ele toma uma decisão urgencial. Os estados ganham um fôlego por alguns meses para que essa negociação ande. A repactuação da dívida por meio da adesão ao regime de recuperação fiscal depende da votação em segunda discussão na Assembleia Legislativa. Inclusive, ela iria acontecer na última quinta-feira, mas com extensão do prazo dado pelo Supremo, a votação não aconteceu no Legislativo Mineiro. Para a ciência de todos, acabamos de ter uma decisão do ministro relator Nunes Marques, suspendendo os prazos até o julgamento no pleno da ação principal no dia 28 de agosto. Com o chamado RRF, o pagamento da dívida é suspenso por um ano.
A partir do segundo ano, os desembolsos são retomados gradativamente, até voltarem a ser realizados integralmente após o último ano de sua vigência. O regime especial terá duração de 9 anos. A alternativa para a negociação é o Propag, que dá 30 anos para o pagamento, mas no caso de Minas Gerais, o governo estuda a federalização da CEMIG, da Copasa e da Codemig para o abatimento do valor da dívida. A proposta do Propag foi apresentada ao Senado e vai tramitar em regime de urgência no Congresso. Para ser aprovada, ela deve ser apreciada no Senado e também na Câmara dos Deputados. Sim, o Estado, até em situação desesperadora, diga-se de passagem, né, ele procura, né, a melhor condição para encaminhar o problema do endividamento de Minas. Minas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul são os casos críticos na Federação Brasileira. Ou seja, não estão pagando e quando o pagamento vier vai ser um pagamento que vai sufocar, não é, todo o serviço do Estado. Então, obviamente, o governo do Estado quer ganhar um tempo para ver se há uma decisão que lhe seja, eu não vou nem dizer vantajosa, mas menos dolorosa do que a atual.